Bem-vindos ao canal Podagogia, o podcast da educação. Hoje iremos falar sobre um assunto relacionado à alfabetização, o biletramento português-inglês. E para apresentar, Greifus Romualdo, Tamires Soares e Cláudio Matos. Olá, eu sou Greifus Romualdo, formando em Pedagogia pela Univesp e orientando da professora Esther Almeida. Eu venho fazer uma breve apresentação do nosso trabalho, que tem como temática a alfabetização bilíngue no ensino público. E em sua problemática, nós trazemos um questionamento sobre se é possível inserir o biletramento português-inglês no ensino básico das escolas públicas. Em nossa justificativa, nós levantamos hipóteses importantes relacionadas às consequências do não compartilhamento generalizado deste conhecimento com a população estudantil, e assim compactuando para o não desenvolvimento intelectual, social, cultural e profissional de todo cidadão em formação. O objetivo proposto por esta pesquisa é identificar e compreender todas as especificidades que se enquadram no sistema de ensino bilíngue português-inglês, e desta forma levantar discussões que se encaminhem para debates de resolução à não inserção desse sistema de ensino em todas as escolas do Brasil. O inglês como língua franca tem profunda importância no desenvolvimento socioeconômico de qualquer indivíduo, proporcionando um amplo leque de possibilidades em diversos segmentos da sociedade. O domínio dessa linguagem possibilita a imersão inter e multicultural, abrangendo a absorção de conhecimentos em uma escala global, aprofundando seu entendimento sobre o mundo e suas incontáveis comunidades, criando e interligando conexões que existem a partir das comunicações realizadas por meio deste idioma. Então, é de extrema importância que haja urgentes manifestações de interesse para tornar esse projeto realidade, movimentando as autoridades governamentais, as comunidades educativas e acadêmicas e a sociedade brasileira. Porque falar inglês não deve ser somente um luxo para uma pequena parcela da população, e sim tornar-se um bem educacional, direito de todo cidadão e dever do Estado. Olá, eu sou a Tamires. Para o desenvolvimento de nosso trabalho, fizemos uso de pesquisas bibliográficas em livros, artigos acadêmicos, revistas e periódicos, estimulados pelas perspectivas relacionadas ao tema proposto. Na tentativa de respondermos se o ensino bilíngue no ensino público é possível, achamos interessante trazer alguns conceitos como o que é alfabetização. De acordo com Barbosa, a alfabetização é definida como processo de aprendizagem, onde se desenvolve as habilidades de ler e escrever de maneira adequada para que haja comunicação em seu meio. A alfabetização envolve o aprendizado do alfabeto, dos números, da coordenação motora, de formação de palavras, até frases pequenas, que vai de encontro com o que se define por letramento. Para Magda Soares, letramento trata-se do resultado da ação de ler e escrever, compreendendo a linguagem como prática social. Há uma discussão ainda entre alguns autores, que não fazem distinção entre alfabetização e letramento, mas para ela não basta apenas saber ler e escrever, e sim saber interpretar o que se está lendo, porque saber ler e escrever, mas não saber interpretar, já recai sobre outro conceito, o analfabetismo funcional. Bilíngue é um outro conceito que utilizamos muito em nosso trabalho e trata-se da pessoa falar em duas línguas, dois idiomas distintos. E o biletramento é o ato de se tornar letrado, simultaneamente em dois idiomas, assim como estamos propondo a língua portuguesa com o inglês, para que haja um multiculturalismo e a interculturalidade, proporcionando o enriquecimento intelectual dos alunos. Olá, eu sou Cláudio Matos, formando em Pedagogia pela Univesp e orientando da professora Esther Almeida.
Baseado em nossa pesquisa bibliográfica que fizemos, pudemos constatar que a inclusão da língua inglesa na educação básica, segundo nos consta na BNCC, está articulada da seguinte forma: sua obrigatoriedade só ocorre, segundo a BNCC, a partir dos anos finais do ensino fundamental, que compreendem o período do 6º ao 9º ano. E a escolha do inglês e não de outro idioma como componente curricular obrigatório de língua estrangeira teve como fator primordial e decisivo, segundo o documento, o fato da língua inglesa hoje ser vista como uma língua franca, de caráter universal. Porém, nossa proposição como estudantes e pesquisadores da educação está focada sobre a possibilidade da implantação da língua inglesa, não só de forma obrigatória a partir da educação infantil, mas como também que ela seja implantada de forma biletrada em todo ou em parte do currículo a ser percorrido pelo aluno. Sabemos que isso não é uma tarefa fácil e que dependeria de um grande esforço coletivo, não só da sociedade civil, mas também de todos os atores que, direta ou indiretamente, participam do processo educacional. Também dependeria de um grande esforço de nossos governantes, uma vez que, para que isso se tornasse uma realidade, deva haver uma articulação política no sentido de aprovar leis que sirvam para normatizar essa prática educacional. Também mencionamos aqui a necessidade de uma formação especializada para todos aqueles profissionais envolvidos na realização deste projeto tão audacioso e, por que não dizer, também tão revolucionário. Audacioso, digo, pelas dificuldades que seriam encontradas para colocá-lo em prática a nível nacional e obrigatório, e revolucionário no sentido de que nossa população estudantil, pela primeira vez na história recente da educação, se equipararia aos educandos dos chamados países de primeiro mundo. Isso, sem dúvida, elevaria a autoestima de nossos alunos, principalmente aqueles das classes menos favorecidas. Isto os elevaria a uma ascensão social mais igualitária, ao serem inseridos através da língua inglesa a este mundo globalizado e interligado através das tecnologias e das chamadas redes sociais. Insistimos em que esse aprendizado bilíngue aconteça de forma obrigatória a partir da educação infantil, e não só do ensino fundamental, anos finais, como propõe a BNCC. Até porque a proposta da BNCC de inserção obrigatória da língua inglesa como componente curricular obrigatório não corresponde à forma a qual o ensino bilíngue está estruturado. São propostas bem diferentes uma da outra. Do ponto de vista pedagógico, em relação aos conteúdos e métodos a serem aplicados, ambas caminham em sentidos opostos. Enquanto uma propõe introduzir o aluno em uma segunda língua com elementos culturais bem distantes de sua realidade vivida até então, a outra proposta, a da educação bilíngue, já na educação infantil, se aproveita dos benefícios que a tenra idade proporciona, no sentido da aquisição e assimilação do conhecimento, fazendo uso de todas as possibilidades que o aluno faça o uso das línguas de forma simultânea, sem que haja prejuízo de uma em detrimento da outra. E isto embasado no conhecimento de especialistas da neurolinguística, que afirmam ser a etapa da educação infantil o momento propício para se introduzir a criança em um mundo de educação bilíngue. Portanto, assim concluímos a nossa pesquisa que, sim, é possível que haja a implantação do ensino bilíngue na educação pública, iniciando-se pelos anos da educação infantil e, num planejamento mais a longo e médio prazo,
estenderia-se pelo Fundamental 1, 2 e ensino médio, atingindo assim a toda a educação básica nacional. Para isso, porém, como já dissemos, deve haver um grande movimento coletivo que envolva todos os atores relacionados à educação, não só a sociedade civil, como educadores, educandos, Ministério Público Federal, também o MEC, Ministério da Educação e Cultura, e todos os políticos, no sentido de se engajarem para que isso seja possível. Também destacamos a formação especializada para aqueles que farão parte do preparo de nossas crianças nessa educação bilíngue. Como sugestão, fica o quadro abaixo, um planejamento e organização das aplicações para a introdução do biletramento português e inglês nas escolas públicas do Brasil e sua consolidação, oportunizando a qualquer indivíduo a possibilidade de obter a habilidade da comunicação global, desenvolvendo seus conceitos sobre as relações sociais, culturais, históricas e políticas. Este percurso levaria em torno de 11 anos, a partir do primeiro ano do ensino fundamental 1 até o terceiro ano do ensino médio, a qual o aluno atingiria o seu limiar, o ensinamento completo nas duas línguas, português e inglês, estando ele apto a poder desenvolver de forma plena todo o conteúdo por ele aprendido nesse percurso. Gostaríamos de mais contribuições para que esse debate seja ampliado, para que possamos enriquecer esse debate e que ele chegue até as nossas autoridades, enriquecido por mais e mais estatísticas, conceitos, opiniões e até sugestões da classe educacional, da classe acadêmica. Agradecemos pela contribuição de todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para o nosso aprendizado. E ficamos aqui no aguardo para que essa nossa vontade de ver o Brasil alcançando os primeiros lugares na educação global, que se torne uma realidade muito próxima. Até mais e obrigado.